Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos para mais um alimento da fé, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos, estamos todos aqui hoje, dia 22, se eu não me engano, aleluia. Então estamos aqui para mais um alimento da fé, hoje com o tema propósito, amém? Então eu já quero pedir a você que está entrando ao vivo online para você compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Amém, queridos? Hoje a gente vai estar falando, seja bem-vindo, Daiane, mulher de Deus, ungida e abençoada. Amém? Hoje a gente vai estar falando sobre propósito do coração. É algo muito importante para que a gente possa entender que nós nascemos com um propósito, que nós nascemos para fazer algo para o Senhor, amém? A gente não nasceu sem propósito, a gente não nasceu, amado, pelo contrário, a Bíblia mesmo, ela fala que Deus, ele nos predestinou. O que é isso? A palavra predestinação significa destinado de antemão, e nós, em Cristo, dizendo sim ao senhorio de Cristo, nós vamos viver esse propósito, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, no versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8, que diz assim: E Daniel assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar com o vinho e a bebida. Eu quero que você preste bem atenção, sejam todos bem-vindos, ministro Luiz, ministra Irla, ministro Flávio, graça e paz, homem de Deus. Então, amados, eu quero que você entenda algo em nome de Jesus, tá? A Bíblia diz que o chefe ali do rei Nabucodonosor, ele recebeu a incumbência de pegar jovens para escolher jovens sábios, jovens fortes, jovens bonitos. E a Bíblia diz nesse texto que Daniel resolveu não se contaminar com a porção do manjares do rei. Mas ele resolveu, querido, porque ele entendia o propósito de Deus para a vida dele. E ele entendia que não era algo natural que iria levar ele ao propósito. Pelo contrário, era uma vida de consagração, de amar ao Senhor, de ter o Senhor em primeiro lugar, tá? Eu quero pedir para você já compartilhar para que mais pessoas entendam sobre hoje, propósito do coração. Então, amado, o que foi que o Senhor predestinou você para fazer? E será que você tem esse propósito firme no seu coração? Será que você tem isso firme dentro de você? Amém, amados? Porque isso tem que ser uma convicção. Isso tem que ser algo que você tenha no seu coração, amado, para que você possa avançar nos planos e propósitos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. O Senhor tem a resposta certa para a tua vida. O Senhor tem o caminho correto para a tua vida. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes, mas só uma é a do Senhor. Amado, havia uma voz para influenciar a vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eles resolveram não se contaminar com aquilo que o mundo estava dando como propósito para a vida deles. Não, pelo contrário, eles tinham exatamente firmeza no coração daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então, amados, muitos infelizmente se perdem porque não entende. Você entende porque eu usei aquele texto ontem sobre iluminação? Por isso que Paulo, ele orava para que houvesse iluminação no coração. Porque a iluminação, amado, do nosso coração acerca do propósito de Deus vai fazer você perder muito menos tempo, vai fazer você entender e ganhar tempo
entender o propósito de Deus para a sua vida, vai fazer você avançar em Deus, naquilo que Deus quer, naquilo que Deus tem para a sua vida. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entendiam o que Deus tinha para a vida dele. Por isso que eles pediram ao chefe ali para não comer aquelas comidas que eles entendiam que eram consagradas aos deuses de Babilônia, que poderia trazer talvez um desvio do propósito para a vida deles, e eles pediram para não se contaminar com aquilo. E você sabe o que aconteceu após 30 dias, amado? Após 30 dias, a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel estavam mais bonitos, mais belos, mais robustos do que todos os outros jovens. Você consegue entender que é Deus que vai iluminar você, que vai fortalecer você, que é o Senhor que vai fazer você avançar cada vez mais naquilo que Ele tem para a tua vida. Então eu e você entendendo exatamente isso, sabe, queridos, nós vamos entender que os planos e propósitos de Deus, porque nós estamos nos colocando, nós estamos nos dedicando, nós estamos nos consagrando. Você lembra quando Jesus estava no Getsemane? Havia uma vontade natural, mas a Bíblia diz que qual foi a oração de Jesus? Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Havia uma vontade natural naquele momento, havia uma pressão sobre ele. Sabe, amados, quantos de nós passamos por pressões, quantos de nós passamos, amado, por propostas que muitas vezes vêm para nos desviar do propósito, para nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas, para nos tirar da vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, queridos, mas eu quero dizer algo a você, que a vontade, que o propósito, que aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, seja cumprida em nome de Jesus, e não aquilo que nós queremos fazer. Eles poderiam muito bem, amados, ter aquela comida, ter talvez aquela proposta de emprego como algo que seria bom, talvez aquele relacionamento, talvez ir morar naquela casa, talvez ir morar naquele bairro. Então muitas das vezes a gente coloca, talvez isso vá ajudar. Amado, deixa eu falar algo para você. Deus não precisa, irmão, de coisas naturais para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Pelo contrário, Deus precisa que você esteja no lugar certo, na hora certa, ouvindo a voz certa, assim como foi com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como foi com Jesus. Deixa eu ler aqui algo para você entender. Os judeus deviam comer determinados alimentos. Os judeus não deveriam comer determinados alimentos. Não se aplica a nós, pois que vivemos numa época que não é na lei, mas na graça. A palavra de Deus diz, porque toda a criatura que Deus criou é boa, e não há nada que é rejeitado, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, né? O que o nosso alimento da fé está falando hoje, né? Que naquele momento eles tiveram que rejeitar aquilo. Naquele momento eles tiveram que dizer não aos manjares de Babilônia. Naquele momento, por quê? Porque a lei dizia algumas coisas. Hoje até nós, ele está trazendo um equilíbrio, o alimento da fé está trazendo um equilíbrio para nós. Hoje nós podemos comer, porque a Bíblia diz que pela oração e pela palavra é santificado. Amém, queridos? Mas eu quero que você entenda hoje que coisas naturais não vai te colocar dentro do propósito de Deus, mas sim o obedecer à palavra, que foi exatamente o que Daniel fez. Daniel naquele momento entendia que aqueles alimentos, que aquele procedimento iria fazer mal
amado, ao propósito dele, porque a lei dizia que ele não deveria se contaminar com aquilo. Amém? Mas hoje nós entendemos que a obediência, a Bíblia diz, se credes e me ouvirdes, né? Se obedecerdes, virão sobre você. Então a obediência à palavra e ao propósito. Então qual é o propósito de Deus para a sua vida? É por isso que Efésios capítulo 1, Paulo ele orava por iluminação. Amém? E eu vou orar para que você tenha iluminação daquilo qual é a vontade de Deus, amado. Talvez você possa estar, eu percebo no meu espírito, pessoas dentro de um furacão, pessoas dentro de um redemoinho, né? Como que uma confusão, como que não entendendo qual é o propósito de Deus para a sua vida, como que não entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero dizer, amado, você saindo desse ambiente, amém, de um redemoinho, de um furacão, talvez de confusão, para que você possa meditar na palavra e entender de fato qual o propósito que Deus colocou na sua vida. Daniel entendeu, não se contaminou com os manjares do rei. Hoje eu e você precisamos entender e colocar, amado, em nome de Jesus, esse propósito que já está no nosso coração, colocar em prática para nossas vidas, e você vai de bem a melhor. A sua vida só vai melhorar, porque o próprio Deus ele vai trabalhar, amado, ao seu favor. O próprio Deus ele vai operar ao seu favor, porque você está dentro do propósito de Deus para a sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero que depois da nossa confissão de fé, eu vou orar por você em nome de Jesus. Se você não compartilhou, eu quero pedir para você compartilhar hoje o nosso alimento da fé com o tema propósito do coração. Amém? Então repete comigo aí aonde você está. Assento no meu coração andar na luz da vida. Andarei na luz com base na vida de Deus em mim. Assento no meu coração andar na luz da vida. Andarei na luz com base na vida que Deus tem para mim. Então que você possa andar nessa luz, nessa iluminação. E eu declaro toda a confusão, tudo aquilo que queria te tirar do propósito, sendo em nome de Jesus repreendido. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus eu oro pela vida de todos os meus irmãos. Eu quero orar, Pai, para que eles possam entender os planos, propósitos que o Senhor tem para a vida deles, e que eles andem à altura de tudo isso, e que eles possam vivenciar tudo isso na autoridade e no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero ler algo aqui, eu acho que foi a Irla que colocou aqui para nós. Em nome de Jesus, deixa eu dar uma olhada naquilo que a Irla colocou, eu não estou conseguindo encontrar. Quando falamos assim para Deus, iremos viver na plenitude. Amém? Quando você fala exatamente dessa forma para o Senhor, você vai viver nessa plenitude que Deus tem e é para a sua vida, na vontade existente, na posição da nossa parte, para que se manifeste a palavra de Deus sobre nós. Então entender essas coisas é andar à altura dessa luz, é viver isso, é a cada dia avançar nos planos e propósitos que Deus tem para a tua vida. Esta é a minha oração para você. Se você não compartilhou, compartilhe esse alimento da fé, em nome de Jesus. Fica na paz, todos vocês, em nome de Jesus.